professores. Hoje nós vamos falar de um recurso muito importante no Moodle, que é a tarefa. A tarefa é um recurso que permite que o professor elabore uma atividade e, em resposta a essa atividade, ele pode receber um texto ou um anexo. E a esse anexo ou a esse texto, ele fornece uma nota. Então, basicamente, a tarefa é o bloco básico que o Moodle fornece para o professor e para o estudante para que essa troca de tarefa e avaliação ela seja efetuada. Vou mostrar para vocês como criar uma tarefa, configurar e utilizar. Primeiramente, como sempre, nós vamos aqui em ativar a edição, vamos em adicionar uma atividade ou recurso e procuramos aqui pelo recurso tarefa, certo? Então, vemos aqui tarefa e adicionamos. Isso vai abrir as configurações. Obrigatoriamente temos que botar um nome. Uma descrição é sempre uma boa prática, apesar de não ser obrigatório, botar uma descrição sobre a atividade. E nós podemos ainda, opcionalmente, anexar alguns arquivos, por exemplo, uma leitura, um vídeo, para contextualizar o aluno durante a execução da tarefa. Então vamos agora discutir as configurações mais importantes. A primeira, que é bem importante, é a disponibilidade. A disponibilidade, como indicado aqui, tem 3 valores de tempo. O momento onde você começa a permitir o envio, que é o momento de criação, normalmente o momento de criação da atividade, mas você pode alterar, ou seja, você pode criar uma atividade e mesmo assim só permitir o envio posteriormente. Eu vou deixar do jeito que está. A data de entrega, a data que você pode começar a entregar e a data limite. Você pode muito bem permitir a entrega a partir de certo dia e falar que o limite é só dia 20 de novembro, certo? Então você dá aí um intervalo de tempo para que o aluno submeta a sua tarefa. O tipo de envio, como eu já discuti, existem 2 tipos de envio, que é o envio de arquivo ou texto online. Você pode habilitar os 2 ao mesmo tempo, certo? E se você habilitar o texto online, você pode habilitar um limite de palavras. Então você pode falar assim, no máximo 500 palavras. Também você pode limitar o número de arquivos enviados. Eu vou deixar só um arquivo. E o tamanho, né? Você pode um arquivo de 100 megabytes, um arquivo de 500 megabytes e assim vai. Então, outra configuração importante é o tipo de feedback. Tem 3 tipos de feedback: comentário, planilha de notas offline e arquivo de feedback. Normalmente, o que é mais utilizado é o comentário de feedback, ou seja, para cada arquivo ou texto que o aluno submete, o professor pode adicionar um comentário dando um feedback. Basicamente é isso. Então vamos falar agora um pouquinho das configurações de envio. Essa primeira, que exigir que os estudantes cliquem no botão enviar, significa que, na medida que o estudante clica em enviar, essa é a última versão que ele pode enviar. Aqui isso está desabilitado, mas eu posso habilitar, e se o estudante clicar no botão enviar, essa vai ser a última versão da tarefa que ele pode enviar. Mas eu não quero que isso esteja habilitado, então vou clicar em não. Exigir aceite da declaração de não plágio ao enviar é um checkbox, onde o estudante está declarando que ele não plagiou a atividade. Eu vou deixar desabilitado. E tentativas reabertas tem a ver com o número de vezes que o estudante pode ressubmeter a mesma tarefa. Aqui está dizendo que ele nunca pode ressubmeter, mas se eu habilitar, ou seja, botar manualmente, eu posso estabelecer um número de tentativas, certo? De 1 a 30 ou ilimitadamente. Eu vou deixar ilimitadamente. Agora, configurações de envio em grupo. Tem a ver com as tarefas que você quer que um grupo ou um agrupamento envie. Aqui está habilitado para não enviar em grupo, ou seja, você envia individualmente. Se eu habilito, abre as configurações aqui de baixo, certo? Se eu não habilito, as configurações ficam fechadas porque não faz sentido mexer nelas. Mas aqui, por exemplo, somente membros do grupo podem fazer envios. Sim, agrupamento para grupo de estudante. Agrupamento tem a ver com um conjunto de grupos, mas não vamos discutir isso agora porque quero discutir com vocês só as configurações básicas. Então, basicamente é isso aqui. Eu não vou habilitar, vou deixar desabilitado mesmo e não vou mexer nas configurações de grupo. Agora, notificações. Basicamente, tem a ver com as notificações que a tarefa pode dar. Então, eu como avaliador posso querer saber se alguém submeteu uma tarefa. Então, eu venho aqui
notificar o avaliador a respeito de novos envios. Eu posso clicar em sim. Posso notificar também os avaliadores sobre submissões atrasadas e assim vai. Os outros tópicos nós já discutimos em outros vídeos, nota e configurações comuns de módulo, restrição de acesso. Então era isso que eu queria mostrar para vocês na configuração da tarefa. Então, vamos salvar e voltar ao curso e ver como é que fica lá no nosso curso. Olha aqui, ó, tarefa de teste. Eu vou mudar o meu papel para vocês verem como o estudante visualiza a tarefa. Então, eu vou mudar o meu papel para estudante e vou clicar na tarefa. Perceba que eu posso... Ó, aqui está o tempo restante, 6 dias e 12 horas. Data de entrega quinta-feira, como nós configuramos. E agora eu posso clicar aqui em adicionar tarefa. Perceba que como a gente escolheu texto online e envio de arquivo, as duas opções aparecem disponíveis. Se eu não tivesse escolhido texto online, estaria apenas envio de arquivo. E se eu tivesse escolhido apenas envio de arquivo, não estaria aparecendo o texto online. A diferença entre o texto online e o envio de arquivo é o seguinte. No texto online, você digita diretamente aqui na caixa de texto e o professor vai visualizar o que você escreveu quando ele abrir a sua tarefa, certo? Então você pode escrever aqui, né, como um exemplo, né, um pequeno texto. E quando você enviar, o professor vai visualizar diretamente. Eu vou demonstrar quando a gente enviar. E qual a diferença para o envio de arquivo? No envio de arquivo, você pode enviar um anexo. Então, digamos que você tenha escrito um texto usando outro recurso, um recurso externo, como um editor de texto, Word, algo assim. E aí você salvou como PDF e você quer enviar. Se a configuração de envio de arquivo ela estiver ativada, então basta que você venha no seu sistema de arquivo, certo? E arraste o documento que você quer enviar para essa caixinha aqui. Você vê que o documento aparece aqui, né, com o nome e a extensão. Você poderia enviar documentos com outra extensão também. E você clica em salvar mudanças. Certo? Então, dá aqui a sua tarefa enviada, o arquivo que você enviou e o texto online. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês em relação à tarefa. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.